triunfar e de confiar que Deus sempre cumpre o que nos diz em toda circunstância. Graça e força nos dará para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus e de pregai em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai, o mundo triste está, e de restaurar o homem triste e sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus. Boa noite, família. Tudo na paz? Convido você a abrir em Provérbios capítulo 11. Eu vou ler um verso, verso de número 2. Provérbios capítulo 11, verso número 2. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre uma das facetas características do ser humano pecador, que é a arrogância. O fato de nós, em muitos momentos, nos considerarmos melhor que os outros. Provérbios 11, 2 vai dar uma pitadinha aí de introdução naquilo que nós vamos meditar daqui a pouco. O texto diz assim: quando vem a arrogância, em seguida chega a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. Interessante porque o texto ele vai fazer aí um jogo de palavras, em que são paralelas e opostas ao mesmo tempo. Você deve ter reparado aí que o texto vai falar que a arrogância traz a desonra, e a sabedoria está ligada à humildade. Então, todo arrogante acaba sendo desonrado na sequência, enquanto todo humilde acaba sendo um sábio. Este é o nosso desejo, né? Vivemos a sabedoria de Deus, alcançaremos isso através da humildade, exatamente como Cristo era, nosso exemplo maior. Amém? Se deixarmos a arrogância de lado, certamente não seremos desonrados. Vamos orar? Senhor Jesus, nós essa noite desejamos, Pai, vivenciar um tempo especial contigo. Viemos aqui exatamente para isso, para expressar o nosso louvor, a nossa gratidão. Não viemos aqui receber, viemos aqui ofertar. Viemos ofertar de nós mesmos, do nosso coração. Viemos ofertar, Senhor, a canção, Pai, produzida pelas nossas bocas. Viemos aqui expressar o quão grato nós somos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e principalmente pela Tua salvação. O Senhor tem sido constantemente bom com cada um de nós, apesar do que nós somos. Louvado seja o Teu nome por isso. Mas entendemos, Pai, as nossas limitações e clamamos a Ti que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor perdoe os nossos pecados, o Senhor nos torne aptos a este momento, o Senhor realmente
possa agir em nós, Senhor, e através de nós, mas que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, e este é o nosso maior desejo essa noite. Que de alguma forma, Senhor, neste culto, nós possamos estar mais próximos de Ti e mais próximos um dos outros, Senhor, dos nossos irmãos. Tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão em casa, que o Senhor possa nos dar a alegria da Tua presença, recebendo a nossa adoração e o nosso louvor, sinceros de coração, este é o nosso desejo. Pedimos também, Senhor, pela Tua graça, que quando abrirmos novamente a Tua palavra, que o Senhor venha e fale conosco, que o Senhor se revele a nós, que fique claro a cada um de nós, Senhor, a percepção da Tua voz, e que nós possamos estar atentos a ela, obedientes àquilo que ela nos exigir. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bem, boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos, né? Como o pastor disse na oração, né? Deus tem feito muito por nós, né? Mesmo sem merecermos, Ele continua sendo fiel, né? Misericordioso. E nós vamos expressar através de algumas músicas essa nossa alegria, né? De estarmos aqui. E nós vamos começar cantando sobre comunhão, sobre adoração, né? Então que todos possam, nesse momento, se colocar diante do Senhor, né? Com o coração aberto, com o seu espírito pronto para adorá-lo, né? Pela sua grandeza, pela sua infinita grandeza e por sua misericórdia sobre nós, amém? Comunhão e adoração. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Se Ele está ouvindo o nosso louvor, foi porque um dia Ele nos chamou e nós dissemos, eis-nos aqui, né? Nós vamos cantar Rei Meu. Toda a terra está
Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amém. Se o nosso prazer é servi-lo, eis-nos aqui mais uma vez, né? Outra vez estamos aqui para nos derramar diante dele. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No início, eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me
que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que a nossa oração diária, né, também seja ter o coração igual de Cristo, né? Que não olhou a quem, se entregou por todos, né? Independente daqueles que o aceitavam, que o amavam ou não, o Senhor sempre teve um coração de se doar, né? Possamos ter um coração igual a Cristo. Amém? Olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração,
Convicção Cristiana essa música, né? Vamos orar? Senhor, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai. Sabemos que não merecemos nada do que o Senhor fez e faz por nós, mas a Tua misericórdia um dia nos alcançou. Um dia nós reconhecemos a Tua soberania e nos entregamos a Ti. E tudo que acontece depois disso, ó Pai, é só ganho para nossas vidas, ó Deus. Não merecemos nada disso, mas o Senhor tem sido misericordioso a cada dia, ó Pai. Sabemos que muito ainda precisamos melhorar. Por isso, assim como cantamos nesta canção, que o Senhor possa nos dar um coração verdadeiro, ó Pai. Um coração igual ao Teu. Um coração que ama a todos, independente das circunstâncias, ó Pai. Independente daquilo que as pessoas façam para nós. Mas que sejamos, ó Deus, impulsionados pelo Teu Espírito a amar o mundo inteiro, ó Pai. Se nós o amarmos, seremos também impulsionados, ó Deus, a falar das Tuas verdades. A pregar o Teu Evangelho, ó Pai. Que o Senhor nos mova, ó Deus, a sermos verdadeiramente testemunhas do Senhor aqui nesta terra, ó Pai. E que o Seu nome seja engrandecido através das nossas vidas. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 14. Estamos na sequência do estudo do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler os versos de 7 a 14. Lucas capítulo 14. Do verso 7 ao verso 14. Vamos ler o texto, irmãos? Lucas 14, de 7 a 14, diz assim: Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes essa parábola. Quando forem convidados por alguém para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado mais digno que tu. E quem convidou a ti e a ele, venha e te diga: dá o lugar a este, e então, envergonhado, tenhas de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidados, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então será honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebas com isso retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurados, pois eles não têm com que te retribuir, e tua retribuição será na ressurreição dos justos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado. Pedimos, Senhor, encarecidamente pela Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Temos consciência, Pai, da dureza do nosso coração. Sabemos o quanto nós somos seletos naquilo que nós ouvimos, porque escolhemos aquilo que desejamos ouvir. Escolhemos aquilo que nos agrada ouvir e tampamos muitas vezes os nossos ouvidos à Tua voz, mesmo sendo uma voz de amor, mesmo querendo o nosso bem. Muitas vezes nós nos endurecemos, Pai. Reconhecendo isso, pedimos, Senhor, por favor, nessa noite fale conosco e nos dê, Senhor, a oportunidade de Te ouvir. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, que a nossa mente possa ficar com a atenção somente voltada para o Senhor. Que tudo aquilo que tem nos incomodado fique lá fora. Que aquilo que tem conturbado os nossos corações, que aqueles sentimentos que de alguma maneira têm nos levado a maus pensamentos, tudo isso possa ser removido em nome de Jesus. Que nós por completo estejamos, Senhor, na Tua presença, desejosos realmente de ouvir o Senhor falar, não aquilo que nós desejamos ouvir,
mas aquilo que nós precisamos de verdade ouvir. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, que sempre deseja e anseia estar neste momento conosco, falar dessa forma com cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós temos negligenciado essa tua oferta, mas que essa noite seja diferente, que nós possamos com clareza ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, pela tua graça e misericórdia. Mais uma vez, Senhor, me coloco diante de ti, pedindo perdão dos meus pecados, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo, Pai, que não há nada em mim que possa produzir algum bem. E me coloco diante de ti nessa condição, pedindo encarecidamente que o Senhor utilize a minha vida para a honra e glória do teu nome, que o Senhor fale através de mim, e que o Senhor não permita que de alguma forma eu venha atrapalhar, mas que ao final deste tempo, todos nós estejamos um pouco mais perto de ti uns dos outros, glorificando somente o teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lucas, desde o capítulo 9, está narrando Jesus na sua ida para Jerusalém. A sua última ida para Jerusalém. A gente sabe que quando Jesus chegar lá, ele vai enfrentar uma armadilha pelos líderes religiosos da época. Vai ser julgado, condenado injustamente, morto, e ao terceiro dia vai ressuscitar para a honra e glória de Deus Pai, possibilitando a nossa salvação. Amém? Nessa caminhada, Jesus ele está passando por cidades, por povoados, está se tornando cada vez mais conhecido, seu nome está sendo exaltado em muitos lugares, e ele está sendo expulso de outros. Ao lermos ainda no capítulo 13, a gente viu que Jesus estava numa cidade em que algumas pessoas disseram: olha, é melhor você ir embora daqui, porque Herodes está querendo a tua cabeça. No começo desse capítulo, a gente já vê Jesus em um local que ele está sendo, entre aspas, bem recebido. Se você começa a ler o capítulo 14, você vai ver que Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu. Mas a intenção ali não é boa. Ele está se utilizando de uma forma amorosa que o judeu tinha de dizer que você era especial, que era convidando você para fazer uma refeição, para botar Jesus em uma armadilha. Ainda no capítulo 14 diz que Jesus era observado de perto por aquelas pessoas que estavam comendo aquela refeição com ele, com a intenção clara de utilizar alguma coisa contra o próprio Jesus. Já aqui no texto que a gente leu, a gente começa no versículo 7 mostrando que Jesus também observava as pessoas. Verso 7 diz: ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, aqui o texto está dizendo que é Jesus que está observando os convidados. Mas irmãos, enquanto na mesma situação esses convidados estavam observando Jesus para incriminá-lo, Jesus observa os convidados para ajudá-los, para afastá-los do mal. Irmão, uma coisa interessante que a gente precisa aprender é que atitudes pequenas e corriqueiras do nosso dia a dia, muitas vezes revelam pecados ocultos, ocultos às vezes até aos nossos próprios olhos, mas não ocultos aos olhos de Deus. Quando Jesus observa as pessoas ali, e observa o intento deles buscarem os primeiros lugares, Jesus está observando muito além do que uma ação corriqueira de alguém que está com fome, ou de alguém que quer um lugar um pouco mais perto da cozinha, como a gente faz às vezes em certas festas. Jesus estava indo além daquela observação. Mas Jesus, diferente de nós, ao observar o pecado de alguém, ele não sai apontando o dedo e acusando, e se colocando melhor do que essa pessoa, porque ela está praticando um pecado que você não pratica. Pelo contrário. Jesus ele tem um jeito todo especial de demonstrar o seu amor e de clamar às pessoas por uma consciência que traga elas do pecado para a vida.
que realmente venha agir no coração delas, trazendo consciência, produzindo arrependimento, o perdão dos pecados e a salvação. E o texto diz que Jesus ele parte para contar uma parábola. Parábola era usada por Jesus exatamente para isso. Uma maneira um pouco mais leve, mais branda de confrontar o pecado. A gente conhece muito bem Natã no Antigo Testamento falando ao rei Davi. Você lembra dessa história? Davi tinha pecado, adulterou com uma mulher, um dos generais dele era a esposa que Davi adulterou. Natã, sabendo que não poderia confrontar de frente o rei com seu pecado, conta uma história para que Davi reconheça o seu pecado. Jesus se utiliza da mesma estratégia aqui. Passa a contar uma parábola para que as pessoas possam parar um pouco, refletirem e encontrarem em si mesmo o pecado. É isso que Jesus vai fazer aqui conosco da mesma forma, utilizando da mesma parábola. Verso 8 diz: quando foram convidados por alguém para uma festa de casamento, observe que Jesus ele coloca uma festa exclusiva. Ele não fala uma festa no geral, ele fala uma festa de casamento. Por que uma festa de casamento? Porque normalmente é numa festa de casamento que existem as cadeiras cativas, os lugares que são para as pessoas mais honradas da festa, não é? Existe o lugar que é para os noivos, para os pais dos noivos, para os padrinhos, não é assim? E o resto? O resto é resto. O resto, cada um se vira lá, corre para pegar a tua cadeira antes que acabe, não é isso? É dentro desse perfil. Quando Jesus coloca, quando você for convidado para uma festa de casamento, uma festa que no padrão geral sempre tem lugares reservados para pessoas mais honrosas, Jesus diz: não ocupe o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu. Importante, ao receber um convite, como você lida com esse convite? Jesus está traçando um perfil aqui de alguém que é convidado, e quando é convidado, essa pessoa olha para si mesmo com um olhar de arrogância e orgulho, ao ponto de achar que ele não é um convidado, mas sim de que ele é o convidado. Ou seja, fui convidado e certamente sou a pessoa mais importante dessa festa. Talvez mais importante até que os noivos. Fui convidado e mereço destaque, mereço os melhores lugares. Irmãos, o pecado do orgulho é um pecado terrível. É um pecado que envolve mentira. Mas uma mentira da pior espécie, se a gente pode classificar assim. A mentira que é pior porque é do auto-engano. É quando a pessoa não simplesmente está mentindo, mas ela acredita na própria mentira. Qual própria mentira? A mentira de que eu sou melhor do que você. Eu tenho mais honra do que você. Eu mereço um lugar melhor do que você, porque sou, obviamente, melhor do que você. Eu venho de uma família, pela parte da minha mãe, em que a questão do orgulho é muito clara, é notória. E um dia eu estava conversando com a minha esposa em casa, e minha esposa vem de uma família que já tem um perfil totalmente diferente. E a minha esposa estava falando sobre algumas fotos que minha mãe e minhas tias, as irmãs dela, estavam tirando. E a minha esposa falou assim: nossa, eu fico impressionado como a sua mãe e suas tias, elas realmente se acham, não é verdade? Eu falei assim: não é verdade. As minhas tias e minha mãe, elas não se acham, elas têm certeza. Não é uma questão de achar, é uma convicção, entende? Alguns de nós somos assim. Nós olhamos todas as situações ao nosso redor como se tudo acontecesse só porque nós estamos envolvidos. Se houve um convite, é porque eu mereço. Se houve o convite,
É porque certamente essa pessoa reconhece aquilo que eu já reconheço, que eu sou melhor do que os outros, que eu sou superior, que eu tenho mais honra, mais destaque, que a festa não vai acontecer se eu não estiver lá. E é por isso que ao entrar, eu procuro os primeiros lugares, porque eu não sou um convidado, eu sou o convidado. Jesus continua, verso 9. Para que essa situação ali, a quem convidou a ti essa pessoa, Jesus está dizendo, não procure os primeiros lugares, para que não aconteça de que a pessoa que veio e convidou você e outras pessoas, chegue até você e diga assim, dá o lugar a este, e então, envergonhado, tenhas que ocupar o último lugar. Já aconteceu isso com você? Já teve numa festa, em alguma ocasião, em que talvez por um engano, por uma situação específica lá, alguém tenha chegado do seu lado assim, batido no seu ombro e falado assim, olha, me desculpa, mas infelizmente você vai ter que sair daqui para sentar e não importa qual seja o motivo, a situação é vexatória, é vergonhosa. E é exatamente isso que Jesus destaca. É exatamente isso que a gente leu no início do texto. O orgulho, na sua sequência, traz a desonra, a vergonha, a humilhação. Todo aquele que tem uma visão de si mesmo mais do que é, acaba descobrindo isso da pior forma possível. É o que Jesus está destacando aqui. Nunca busque o lugar que você acha que você merece. Pelo contrário, Jesus ele vai orientar o seguinte, olha, quando você for convidado, vai e ocupa o último lugar. Irmão, o último lugar não tem erro. Não tem depois do último, entende? O último é o último. Se você, assim como eu, como todos nós, tem dúvida das suas qualidades, dos seus méritos, da sua importância, do seu valor, seja humilde e busque o último lugar. Jesus disse, se você buscar o último lugar, e quando entrar o dono da festa, e observar todo mundo lá, e você lá no último lugar, fala, opa, o que você está fazendo aí? Vem, eu preparei um lugar especial para você vai sentar aqui, ó. Pronto. Jesus diz, essa pessoa vai ser exaltada na frente de todos os que estão ali assentados com ela. Essa é a nossa atitude. Essa é a atitude de Cristo. Você percebeu que nessa festa aqui, nessa refeição, Jesus é o último lugar? O texto começa dizendo que Jesus estava observando as pessoas pegando os primeiros lugares, não é isso? Irmão, o que acontece com aquele que fica observando a fila se formar? Vai ser o último. Não é assim que funciona? Jesus. Não é melhor deixar todo mundo comer? É assim que você pensa? É assim que você olha para si mesmo, com essa humildade? Pensando sempre no outro? E na sua observação e enxergar o pecado de alguém, será que você é tão delicado quanto Cristo, em utilizar uma história, para não ficar apontando na cara da pessoa, sabe? Mas dando para ela a oportunidade dela se redimir, e dela observar o orgulho do seu próprio coração, se arrepender, pedir perdão a Deus. A gente sabe que em outras situações, Jesus foi um pouco mais incisivo, mas ele sabia com cada pessoa que ele estava lidando. A gente não sabe. Por isso que a gente deve tratar todos como superiores a nós mesmos. Chegar com palavras mansas. Chegar de uma forma em que a gente leve a pessoa à consciência. Porque assim que você aponta o dedo para alguém, a reação natural é de proteção.
Como acontece com qualquer animal acuado? Não importa se é grande ou se é pequeno. Todo animal acuado parte para cima, não é isso? Jesus, com sabedoria, vai e expõe o pecado das pessoas, revelando para elas o que elas são na intimidade, através de um ato pequeno, mas dando oportunidade da consciência, do arrependimento, do pedido de perdão e da salvação de Deus através desse perdão. Versículo 11 diz: pois todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa palavra aqui é o resumo, é a lição dessa primeira parte da parábola de Jesus. Jesus, ele parece estar dando uma indicação ali para os judeus, porque os judeus eram orgulhosos. Eles criam que no reino de Deus, eles estariam sentados ao lado de Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus está mostrando para eles que eles estão muito apressados na avaliação de si mesmo. E Jesus diz: faz o seguinte, começa a observar a sua vida de uma forma diferente, começa a se colocar de uma forma mais humilde. Porque se você se orgulhar, vai ser humilhado. Mas se você se humilhar, vai ser honrado. Jesus falou isso para os convidados da festa. Agora no verso 12, ele vai estar falando para a pessoa que o convidou. Ou seja, a gente vai inverter os papéis. Imagina que agora você está dando a festa. Você está promovendo um banquete, um jantar, como normalmente acontece lá na sua casa. Lembra-te de mim quando fizeres o jantar na sua casa. Versículo 12 diz: disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus vizinhos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos. Opa! Se não é para convidar essas pessoas, quer dizer que eu vou convidar quem, Jesus? Nessa primeira reação que a gente tem, se a gente não pode convidar parente, irmão, vizinho, nem um vizinho rico que a gente não gosta, mas porque ele é rico a gente convida. E aí Jesus explica, ele diz: para que não aconteça que eles também convidem e recebas com isso retribuição. Irmãos, o problema não é a pessoa que você convida. O problema é a intenção com que você convida. Jesus, ele foi convidado para um banquete com intenções ruins. A gente já estudou isso antes. E agora ele está mostrando um pecado corriqueiro nosso. Quantas vezes você já, fazendo a sua lista para um aniversário, para uma festa qualquer, você parou e pensou: vou convidar fulano de tal, porque ele me convidou para a festa dele. Ou não vou convidar fulano de tal, porque na festa do filho dele, da filha dele, ele não me convidou. Todos aqueles que baixaram a cabeça agora já fizeram isso, amém? Todo mundo abaixa a cabeça, né? Jesus está dando um destaque num exemplo de festa para algo que corriqueiramente nós fazemos. Nós temos essa tendência, irmãos. Fazemos as coisas buscando retorno. O retorno pode ser simples, como um obrigado, como um aplauso. Jesus disse que os fariseus, eles gostavam de dar esmolas em público para receber o aplauso das pessoas. É como se acontecesse o seguinte: eles passavam numa rua e viam alguém ali que precisava de mantimento ou de dinheiro. E eles tinham ali, mas enquanto não passasse alguém para ver eles dando, eles não faziam. Jesus disse que os fariseus, eles gostavam de orar em público. Para quê? Para que as pessoas observassem a oração deles e, admirando, aplaudissem as orações deles. Nossa, mas que oração bela, mas que oração profunda.
Irmãos, essa é uma característica que está em todos nós pecadores. Nós gostamos de aplauso. Nós gostamos de retribuição. De certa forma, nós somos movidos a isso. Quanto maior for a retribuição, maior é o nosso esforço, maior é a nossa dedicação. É assim com você, é assim comigo. Esse é o padrão do ser humano pecador. Agora imagine se esse fosse o padrão de Deus. O que nós teríamos? Imagina se Deus agisse de acordo com as nossas retribuições. O que nós temos retribuído para Ele? Qual retribuição seria suficiente para pagar aquilo que Deus fez por nós? Louvado seja o nome do Senhor, que Ele não age assim, irmãos. E Ele está nos dando exemplo exatamente disso. Não faça para os outros para você receber alguma coisa em troca. Não ajude, não contribua, não dê sorrisos, não seja simpático, fazendo isso com segundas e terceiras e quartas intenções. Jesus ele diz, versículo 13, mas quando deres um banquete, convida os pobres. Os pobres podem ser da sua família? Pode. Pode ser seu irmão? Pode ser vizinho? Pode. Os aleijados, que normalmente eram pessoas que tinham dificuldades financeiras, os mancos, os cegos. Observou que Jesus ele colocou um padrão aqui, em que se encaixa, de certa forma, praticamente todas as pessoas do versículo anterior. Pastor, tem algum problema de convidar a minha família para um banquete que... Não tem problema nenhum. O problema é se você fizer isso e convidar aquele seu tio, a tia, o primo, o sobrinho e tal, que é rico, falar assim, eu vou convidar ele, mesmo que eu não goste dele, só para quando ele der a festa, eu também seja convidado. Opa, aí... Entende? Versículo 14, Jesus explica o seguinte, se você fizer isso, convidar as pessoas, seja lá pelo que for, sem segundas intenções, você será bem-aventurado. Bem-aventurado é a expressão mais que feliz. Na verdade, é aquele que detém toda a felicidade. Você percebe como o padrão do mundo é o contrário? A gente acha que vai ser feliz se a gente receber a retribuição do bem que a gente fez a alguém. Enquanto Jesus diz, não, você vai ser feliz quando você não receber nada por aquilo que você fez. Se a sua intenção for não receber nada, assim você vai ser plenamente feliz. Sabe por quê? Já caiu naquela situação de você não ser convidado para uma festa e lembrar que você convidou a pessoa para a sua festa? Terrível, não é? Filha da mãe abençoada de Deus. Deu a festa e não me convidou. E olha que eu tinha convidado. Aí fica com raiva, né, e tal. E onde é que foi parar a felicidade? Sumiu, né? Foi substituída pela raiva, pelo rancor, pela ira. Jesus ele diz, se você faz as coisas sem esperar retribuição, sabe o que você vai ser? Feliz. Quem não espera retribuição, tudo é lucro depois disso, irmãos. Se você não espera nenhum tipo de retribuição, se alguém te dá um obrigado, é lucro. Se alguém aplaude, é lucro. Se alguém retribui, é lucro. Mas se não retribui, você continua sendo feliz. Agora, quão impactante é a raiva, a agonia de você não receber aquilo que você esperava. De você se dedicar e investir por causa de uma promessa de trabalho, por causa de uma promessa disso, daquilo outro, e não vir. A raiva brota no seu coração, não é assim? E a felicidade vai embora.
E não somente isso a gente perde a alegria, mas Jesus diz o seguinte: pois eles, que são os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, eles não têm como retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos santos. Deus está dizendo, quando você não recebe nada aqui na terra, você vai receber retribuição divina das mãos do próprio Deus. Será que vale a pena? Será que a retribuição humana chega aos pés daquilo que Deus pode retribuir? Não tenho dúvidas disso, irmãos. Absolutamente nenhuma dúvida. Vale muito mais a pena nós fazermos pelos outros algo, sem esperar retribuição nenhuma, e receber a retribuição de Deus, do que o contrário. Em Mateus 6, quando Jesus ele fala sobre oração, sobre essa oração dos hipócritas, ele diz, quando você orar, entra lá no teu quarto e ora a Deus que te vê em secreto e Ele te retribuirá. Quem ora para receber aplauso dos homens, só vai receber aplauso dos homens na sua oração. Quem ora a Deus em secreto, recebe a retribuição dele. É por isso, irmãos, que a gente não precisa chegar para o outro e dizer assim, irmão, estava orando por você na madrugada no monte. Está querendo aplauso porque orou de madrugada no monte? Entende? A gente adora aplauso, irmãos. Não fica chateado com isso, não. É característica de qualquer pecador. Eu também sou assim. Às vezes eu percebo que não existe um mesmo empenho da minha parte com algumas pessoas e com outras sim. E quando a gente vai avaliar, é porque essas outras pessoas já não fizeram bem. E a gente tem uma tendência de retribuição, de retribuir e de buscar a retribuição. Mas o fato hoje, irmãos, é que ao serem impactados por isso, nós temos a chance de, a partir dessa consciência, nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus e mudarmos de atitude. Porque as parábolas de Jesus servem exatamente para isso. Jesus poderia chegar simplesmente na nossa cara, apontar o dedo e dizer, você é um arrogante, um prepotente, um egoísta, que só pensa em si mesmo, no seu próprio bem, no seu próprio benefício, e nunca olha pelo próximo. Mas ele vem e conta duas parábolas. Ele diz, quando você for convidado na festa, senta lá no último lugar. Quando você der uma festa, não convide aqueles que podem convidar você no futuro. Entende, irmãos? Sabe o que Jesus quer aqui de nós nessa noite? Que todos nós tenhamos a retribuição de Deus no dia dos justos. É isso que Ele quer. É por isso que nós estamos aqui ouvindo as suas parábolas. Porque Ele deseja que a gente mude de atitude para ter uma retribuição muito melhor. Mas muito melhor. Só recapitulando os 3 pontos aqui que a gente observou essa noite. Primeiro, no verso 7, quando Jesus diz que Ele observava as pessoas. Eu sei que você observa as pessoas também, assim como eu. E assim como eu, você sabe que você vai observar o pecado das pessoas. Tenha sabedoria de Deus para alertar essas pessoas sobre os seus erros, sempre buscando com que elas venham a provar os benefícios da vida fiel e santa ao Senhor. Era isso que Jesus fez. É isso que Ele deseja de nós. Se a gente observa o erro no próximo, a gente vai com humildade, com muito amor, com sabedoria nas palavras, até com parábolas. A gente diz para a pessoa que a gente quer o melhor dela, que ela não venha a errar de novo. Assim como Cristo fez conosco.
Versículo 11, a lição da primeira parábola. Pois todo o que a si mesmo se exalta será humilhado. É regra, é padrão, acontece sempre. E é isso que Deus não quer da sua vida. E aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Vale a pena se humilhar. Vale a pena engolir sapo, ficar calado, baixar a cabeça diante daqueles arrogantes que muitas vezes tentam nos subjugar. Por amor a Cristo, vale a pena, porque um dia seremos exaltados. Uns ainda aqui neste mundo, outros na eternidade. Mas com certeza chegará o dia em que será observado a nossa fidelidade, a nossa correção diante de Deus, e seremos exaltados por isso. Para finalizar, versículo 14, bem-aventurados sereis, pois eles não têm como retribuir, a tua retribuição será na ressurreição dos mortos. Tudo aquilo que você fizer neste mundo, seja com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, familiares, vizinhos, todas as pessoas ao seu redor, qualquer coisa, desde dar um copo de água até um sustento financeiro, faça tudo, absolutamente tudo, sem esperar retribuição. Considere tudo como sendo dado, mesmo que seja emprestado. Porque o texto diz claramente, se nós agirmos assim, a nossa retribuição será na ressurreição dos justos. E ao falar disso, Cristo dá a entender claramente que isso é muito melhor do que qualquer retribuição neste mundo. E é nisso que nós acreditamos, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, de uma forma amorosa e misericordiosa, utilizou o Senhor dessa parábola, dessa história, para mostrar uma realidade daquilo que nós somos, Senhor. Muitas vezes camuflada, muitas vezes no fundo do nosso coração. E pedimos, Pai, pela Tua graça, que o Senhor, por favor, nos perdoe. Que o Senhor realmente mude o nosso jeito de ser, que o Senhor mude a nossa visão, que o Senhor possa transformar a realidade do que nós somos, para que nós venhamos a vivenciar um padrão divino de vida, como Jesus viveu, não buscando os primeiros lugares, não buscando honra que nós não merecemos, não se exaltando na frente dos outros como sendo melhor, e não vivemos o resultado disso, que é sermos humilhados, mas que nós possamos viver na humildade, que nós possamos ser desejosos de servir e de não ser servidos, que haja realmente um desejo, Senhor, no nosso coração, de parecer com Cristo, que haja essa possibilidade, Pai, de uma mudança real nas nossas vidas, em que nós não venhamos a buscar a retribuição daquilo que nós fazemos, mas possamos nos doar por completo, nos doar como Cristo se doou, se necessário for até da nossa vida. Nos leva, Senhor, neste caminho, nos leva a nos dar, Senhor, em relação ao outro, nos leva a investir no outro, se dedicar de verdade, de corpo e alma, em esforço, mas sem buscar nada em troca, sem segundas intenções, buscando somente, Pai, receber a alegria da nossa ação, e os frutos disso na vida eterna, Senhor, a retribuição das Tuas mãos. Este é o nosso desejo, Pai. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é santa, ela é perfeita, ela atinge exatamente o lugar que precisa ser corrigido. E obrigado, Senhor, porque o Senhor faz isso de uma forma tão amorosa,
em que isso nos encoraja a vivermos uma nova realidade de vida ainda hoje. Tudo para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar mais um cântico? O Senhor é a nossa esperança, né? Esperança de um porvir, de dias melhores. Nós vamos cantar o hino 62 do Cantor Cristão. Vamos orar para terminar o culto dessa noite? Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Foi um tempo tão especial aqui, Pai. Nosso anseio, nosso desejo maior é que o Senhor tenha recebido a nossa adoração. Que tudo aquilo que foi feito possa ter chegado a Ti, Senhor, de uma forma agradável. Uma expressão sincera, Pai, do nosso coração. Uma expressão sincera de louvor, de gratidão, de exaltação. Obrigado, Pai, o Senhor tem sido incrível, de uma forma que nós nem podemos expressar. Continua, Senhor, por favor, com este culto durante a nossa semana que se inicia hoje, que ele possa ser refletido nas nossas ações daqui para frente, que nós possamos estar agindo de uma forma diferente, mais humilde, sem buscar a retribuição dos outros, que possamos estar parecendo mais com Cristo, Senhor, mais felizes, buscando a retribuição das Tuas mãos, louvado seja o Teu nome. Continuamos, Pai, clamando por uma ação salvadora do nosso Deus, agindo, Senhor, no mundo inteiro, em especial na nossa nação, salvando vidas, Senhor,
pela eternidade, Senhor, e fisicamente falando também em relação a essa doença. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue agindo através da Tua igreja, para trazer consciência às pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que o sangue de Jesus, o Seu Filho, possa, Senhor, lavar pessoas, e possa salvar cada uma delas, Senhor, por toda a eternidade. Usa as nossas vidas, Senhor, por favor, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa semana, irmãos. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança